gente se encontra todo dia, a gente aprende com alegria. Aqui a gente faz educação, GWA em ação. Olá pessoal, professor Claudinho Chandelli de Sociologia da Escola de Educação Profissional Governador Valdemar Alcântara. Quero mandar um abraço aí para a turma da aula de hoje, terceiro Administração, terceiro Enfermagem, terceiro Meio Ambiente e terceiro Rede de Computadores. Abração para os nossos gestores, professora Tatiane, professor Márcio, professora Helena, professora Simone, enfim, a todos os professores e todos os que fazem parte da família GWA. É um prazer estar com vocês aqui e vamos trabalhar um assunto muito show, que é globalização e política. Um assunto do nosso livro, que cai no Enem? Cai não, despenca em filosofia, despenca em sociologia, despenca em história, em geografia, cai em todas as áreas das humanas, tá certo? Sem contar que pode cair também um pouco da globalização em algumas áreas, biologia, no que se refere à questão da saúde. Então é um tema bem atualizado e vocês prestem atenção que é conteúdo para a prova, mas também é conteúdo para o nosso Exame Nacional de Ensino Médio, ok? E eu só quero que você me entenda, não saia de casa nessa quarentena. Vamos lá então, vamos aqui para o slide, ok? Começar aqui o slide, tá certo, pessoal? Vocês estão vendo já aí? Globalização e política, né? Aqui está o nosso slide, tá certo? E vamos aqui botar para arrochar, porque o momento agora é para trabalharmos esse nosso conteúdo aqui. Muito legal, certo? Globalização e política, pessoal. Ok, tranquilão? Vamos nessa, pessoal. Que é muito legal. Show de bola. Tá aí, o slide apareceu. Você é Luiz? É a estrela aí, Luiz. Vamos lá. Gente, globalização e política, tá bom? Começando aqui pelo conceito de globalização, pessoal. Qual seria o conceito de globalização? O que é, professor, a globalização? Me fala esse nome tão bonito, tão doce, tão falado, que é a globalização, né? É falado nas entrevistas, no Globo News, na Record News, na Band News, é falado nos debates políticos, é falado onde se encontra hoje nas empresas, no mundo comercial, financeiro. Sempre se fala em globalização, no esporte, né? Então, globalização é nada mais, nada menos que a intensificação das relações sociais. Essas relações sociais são intensificadas. Que relações sociais? As relações sociais mundiais, no mundo todo, ligando lugares distantes, né? E esses acontecimentos dos lugares distantes são influenciados, né? E aí, de uma forma de um lugar para outro e vice-versa, eventos longe de tal local. Então, ela é a intensificação das relações sociais mundiais, que vai ligar lugares distantes. Ou seja, tudo vai ser interligado. Os acontecimentos são interligados e vão influenciar algo que acontece aqui, vai influenciar mais à frente ou simultaneamente em outro local distante. Beleza? Isso aí é o conceito de globalização. Ei, olha o som. Já, tópico 2, a abrangência da globalização. Sim, quando eu falo em abrangência da globalização, pessoal, eu estou falando até onde ela vai, qual o alcance. Se falava-se em globalização antigamente, trabalhava-se a questão econômica. Eu quero dizer que a globalização não é apenas econômica, gente. Ela não abrange apenas a economia de um estado, de um país. Ela tem outros aspectos. Ela tem aspectos políticos, ambientais, culturais. Ela tem relação com outras esferas, como, por exemplo, o esporte, a religião, infelizmente, a criminalidade. Então, a globalização, ela é abrangente. A globalização, ela não está focada em um plano, em um aspecto. Eu até falo isso aí, costumo chamar de biopolítica, né? A biopolítica vai abranger, vai abarcar ali todas as esferas, né? A produção da vida social ali, englobando os aspectos econômicos, políticos, culturais. Então, ela é abrangente. Hoje nós estamos na época da biopolítica. Então, ela tem esse alcance, né? Ela
vai estar ali em todos os assuntos, em todos os aspectos existentes, beleza? Olha aí, olha aí. Governança global, terceiro conceito aqui de governança global. Falamos já de o conceito de globalização, a abrangência da globalização, mas também temos aqui como é que funciona essa governança global, pessoal. Como é que ela funciona? É um processo onde os estados se reúnem, discutem, e aí, como produto dessa reunião, dessas discussões, eles vão criar acordos, vão criar regras, vão criar instituições, e esses acordos, essas regras, essas instituições, elas vão regulamentar as relações que existem entre eles. Então, esse é o processo, né? Os estados trabalham criando acordos, regras, instituições, regulamentando as relações. Isso chama-se governança global. E relembrando aqui, e frisando, e enfatizando, a governança global ela é necessária porque nós não ainda evoluímos para um estágio de um governo mundial, de uma ordem mundial. Vamos chegar lá, pelo que tudo indica. Mas não existe ainda um governo mundial. Daí a importância, a necessidade da governança global, pessoal. Beleza? Ai. Vamos lá. 4. Governança, organização da governança global. Sim. Quando eu falo em organizar a governança global, né, já que não existe ordem mundial, que não existe o governo mundial, e com um processo de globalização intensificado que aconteceu, os estados, né, passaram a estar o quê? Mais firmados, passaram a estar mais unidos, houve um declínio, né, do Estado. E aí, dentro desse processo, pessoal, nós podemos entender o quê? Que vem a formação dos Estados modernos. E aí tem um sistema chamado sistema de Westfália, é um sistema que reconhece a soberania de cada Estado. Então, cada Estado, cada território tem sua soberania. O Estado pode atuar de forma que queira em seu território. Não há um poder global maior sobre os Estados. Os Estados são soberanos. E caso haja uma diferença entre esses Estados, essas diferenças, infelizmente, serão resolvidas pelo uso da força, né? Pelo uso da força. Então, começou a se organizar a governança global no sistema de Westfália, reconhecendo a soberania de cada Estado, cada território. Tá? Mas aí surge uma nova forma de governança global. Uma nova forma de governança global. Começa a se formar. Logo após a Segunda Guerra Mundial, né, vai ser criado o Sistema ONU, a Organização das Nações Unidas. No Sistema ONU, ele vai reconhecer a importância das relações entre os Estados. Os valores fundamentais precisam ser respeitados. Os Estados passam a ter essa importância nas suas relações. A ONU vai tentar trabalhar uma diplomacia para que não haja mais guerra, para que os Estados possam se relacionar bem e que eles respeitem os valores fundamentais, como o direito à vida, direito à saúde, e a alimentação e outras coisas mais. Então, essa é uma nova forma de governança global que surge, que é através do sistema ONU, das Organizações das Nações Unidas. Como é que funciona agora? Hein, pessoal? Como é que funciona isso aí? Menina veneno, o mundo é pequeno demais para nós dois. Funciona assim, principalmente pela ação dos Estados. A governança global vai funcionar pela ação dos Estados, né? E parte importante das negociações agora terá outra forma. Os Estados vão se relacionar, vão tomar suas ações, e eles vão funcionar dentro das organizações internacionais, ou seja, eles vão criar as instituições e vão começar a trabalhar essa governança partindo dessas organizações que os Estados mesmos em comunhão, em acordos, até mesmo em discussões, né, em contendas, resolveram de certa forma criar isso aí e vai funcionar dentro dessas organizações institucionais, tipo ONU, OMS e outras que são criadas, tá certo? Quando se fala na ação da globalização sobre os Estados, nós temos o que, gente? Temos o que? Essa globalização, ela vai diminuir o controle dos Estados sobre a economia dentro dos seus territórios, ou seja, o Estado agora não vai ter aquela força, porque não há mais fronteiras, as barreiras são quebradas, e o Estado vai encontrar essa dificuldade, não vai ter mais o controle sobre a economia dentro dos seus territórios, vai diminuir. O controle tem,
mas não como existia antes. Eleitores, por exemplo, ficam quase impossibilitados de fazerem suas escolhas. Por quê? Porque contrariam os investidores internacionais. São contrariados. Os investidores, às vezes, querem, por exemplo, deixar alguém no governo ou do Estado ou em um país para poder seguir aquela cartilha. Por exemplo, os investidores internacionais da eleição passada agora queriam muito, por exemplo, que o PSDB, o Alckmin, fosse o candidato deles. Tentaram apostar nisso aí. E quem foi para o segundo turno foram dois candidatos que não estavam na agenda desses investidores internacionais, que era o Bolsonaro e o Haddad, de dois polos diferentes. E esses dois estavam ali sem os investidores internacionais, via de regra. Claro, tem investidores, mas não aqueles que realmente queriam ditar as regras do jogo. E aí, gente, o que acontece? Eles estão dentro desse procedimento, né, ali, trabalhando os seus projetos, e a globalização sobre esses estados vai acontecer dessa forma. Eles vão contrariar os investidores internacionais. Então a globalização ela vai tirar a força do Estado, de certa forma, diminuir a força e o controle econômico do Estado nos seus territórios. Beleza? Trilema de Rodrik. Nós temos aqui o Rodrik, ele vai dizer, é um pensador, né, um turco, e ele vai dizer que temos três variáveis, que é soberania nacional, democracia e globalização. Soberania nacional, democracia e globalização. São três variáveis. Mas ele vai dizer que sempre uma das variáveis serão sacrificadas. Tipo assim, se houver soberania nacional e democracia, vai ser impossível ter um Estado globalizado. Vai ser impossível a globalização. Se porventura tivermos democracia e globalização, será impossível termos soberania nacional. Não haverá soberania nacional. E se, por exemplo, tivermos soberania nacional e globalização, não haverá democracia. Não teremos um Estado democrático. Então, sempre uma das variáveis serão sacrificadas. Não é possível as três variáveis juntas. O Rodrik vai dizer o seguinte: ou você tem duas e sacrifica uma, mas as três nunca vai ter. Então, são três variáveis: soberania nacional, democracia e globalização. Para o Rodrik, no seu trilema, duas podem funcionar, sendo que uma das três seja sacrificada. Beleza? Os movimentos sociais globais, né, que vão atuar em mais de um país, em geral tentando oferecer as soluções para os problemas globais, o caso das ONGs, né, nós temos aí o caso do meio ambiente, Greenpeace, né, o WWF, são os problemas globais que existem, as ONGs, perdão. Então os movimentos sociais globais também são muito fortes dentro desse procedimento, porque eles vão tentar oferecer as soluções para os problemas que existem dentro do globo, dentro do nosso planeta. E fechando aqui, os desafios da globalização no Brasil. Ou seja, uma pressão para ser competitivo economicamente. O Brasil tem esse desafio, ele precisa ser competitivo economicamente, ele precisa competir economicamente, sua economia precisa crescer. Só que, ao mesmo tempo, tem que combater as imensas desigualdades, as inúmeras desigualdades que existem no país. Então, essa pressão é grande. Ser competitivo economicamente, ao mesmo tempo, tendo que combater as desigualdades que existem. O esforço para aumentar sua importância na governança global, sim. Se não tiver moral, lá quem dita as cartas são os países mais importantes. Se o Brasil não aumentar sua importância na governança global, ele vai ter pouco poder de decisão. Então, é um desafio do Brasil. Um país enorme, um país que é uma das maiores economias do mundo, precisa se impor na governança global. Tá? E também outro desafio são as soluções de questões de âmbito global, como exemplo a preservação da Amazônia, né, que é um patrimônio hoje mundial, se fala nisso. Então, alguns acham que não tem que ser do Brasil, outros acham que tem que ser do mundo todo, mas já é uma solução de questão de âmbito global, essa questão da preservação da Amazônia. Certo, pessoal? Voltando aqui os nossos slides, só para relembrar: globalização, conceito, intensificação das relações sociais mundiais, tá? A abrangência não apenas econômica, mas tem vários aspectos, políticos, culturais, ambientais, a biopolítica. Governança global, processos estados, que os estados criam acordos, regras, instituições e vão regulamentar essas relações, beleza? Como se organiza? Formação de estados modernos, teve lá o Westfália, onde cada estado reconhecia sua soberania. Depois veio a nova forma de governança global. Começou o quê? Com o sistema ONU, estado lá respeitando os valores fundamentais e tendo boas relações diplomáticas. Funcionamento da governança global, funcionamento da governança global, relação dos estados, onde parte importante
As negociações têm outra forma agora. Funcionam dentro das organizações que os próprios estados, em suas reuniões, seus acordos, criaram. A ação da globalização sobre os estados vai diminuir o controle dos estados sobre a economia e vai possibilitar eleitores fazerem suas escolhas, para não contrariar os investidores internacionais. Dilema de Roderick, 3 variáveis: soberania nacional, democracia e globalização. Somente uma das variáveis, sempre, aliás, uma das variáveis, serão sacrificadas. Não dá para ter as 3 juntas. Os movimentos sociais globais, falamos aí, atuando mais de um país e precisando de soluções globais, e tendo aqui as ONGs trabalhando em relação a isso aí. As ONGs que são aclamadas por uns e criticadas por outros. E os desafios da globalização no Brasil. Pressão para ser competitivo economicamente, mas sem deixar de combater as desigualdades. Tem que aumentar a sua importância na organização global, esse esforço para aumentar, para ser importante, e resolver essas questões de âmbito global. Esse é o desafio da globalização no Brasil. Beleza? Atividades, página 285, revendo lá no tópico revendo, são 5 questões, façam isso aí, né, a nota de prova, e foi um grande beijo, viu? Valeu demais. Calma, novinhos, tenha calma, a pandemia está quase acabando, tá? E a frase da semana: seja a mudança que você quer ver no mundo. Uma frase do nosso amado Mahatma Gandhi. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, se você quer ver mudança, comece por você. Quando você muda, as coisas elas vão mudando. Ok? Beijão e fui! GWA em ação.